Olá, Stefania, obrigada por fazer parte, né, dessa temporada nova. Vai ter bastante coisa que a gente vai conversar aqui que eu acho bem interessante, tanto para famílias, né, os pais, e para pessoas também individuais, né, eu gosto bastante desse assunto de carreiras, porque para mim foi uma jornada bem diferente, eu acredito, né? Pelo menos eu não sabia uma coisa que eu queria fazer e fiz até o final. Eu acho que vai mudando, principalmente quando você é estrangeiro. Mas seria interessante se você contasse um pouco, né, como você chegou aí, você mora nos Estados Unidos hoje, e também da sua transição, assim, de carreira até chegar aí, como aconteceu. Sim. Muito feliz de estar aqui, de dividir um pouco da minha experiência, mas também do que eu faço. Eu sou psicóloga de formação, fui para a psicologia porque eu sempre gostei de comportamento humano, achava muito interessante entender por que a gente faz as coisas e mudar nossos comportamentos. E logo que eu me formei, eu fui para a área de RH, porque essa relação da gente com o trabalho sempre foi algo que me estimulou muito e que, de certa forma, sempre foi uma busca minha de achar um trabalho que eu conseguiria ser quem eu sou, que eu conseguiria colocar meus talentos no mundo, ser reconhecida. Então, eu sempre tive uma relação positiva, por assim dizer, com o trabalho e essa busca de achar esse meu lugar no mundo. Isso lá no Brasil. Sim. É, eu trabalhei em organizações, então, grandes empresas, comecei minha carreira no Itaú, no RH do Itaú, depois eu fui para startup, sempre em RH, e aí lá no Brasil eu já fui começando a minha transição, por assim dizer. Comecei a minha formação de coaching, porque eu queria voltar para as raízes da psicologia, de atender pessoas. Eu vi que eu estava sentindo falta disso quando eu estava nas organizações, então eu vivi uma vida paralela, por assim dizer, de transição de é, trabalhar num RH de empresa, mas ali à noite ou final de semana eu já estava atendendo, já estava construindo essa nova carreira, até que chegou num ponto que não deu mais, eu tive que tomar uma decisão, e Sim. aí eu tomei a decisão por seguir com a minha carreira atendendo pessoas com o meu próprio business. É, 2 anos depois dessa decisão, lá no Brasil, em São Paulo, meu marido recebeu um convite para vir aqui para o Vale do Silício. Uhum. Ele trabalhava numa empresa americana lá em São Paulo e tinha a possibilidade de vir para cá. Eu não tinha super a vontade de morar nos Estados Unidos, eu já tinha feito intercâmbio para cá, já tinha tido as minhas experiências, mas eu topei como um projeto da família, e aí a gente veio, isso foi em 2019, Nossa, bem e corrido, não foi isso? foi um ano antes do Covid, Um ano. exatamente um ano. Nossa. E aí eu chegando aqui foi uma expansão, por assim dizer, que é entender qual era o meu lugar aqui como imigrante, mas também qual seria o lugar do meu trabalho. Entrou Covid nesse meio do caminho, né? Atropelou a gente. E aí, nesses últimos 6 anos, quase, foi eu fazendo essa. Eu não sei se é uma segunda transição, eu acho que é mais uma expansão, Sim. porque eu ainda trabalho com pessoas que querem a transição de carreira é, em geral. Eu Uhum. trabalho principalmente com pessoas que estão no exterior e querem a transição de carreira, porque eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas adiciona uma camada para uma coisa que já é complexa. Sim. Sim. E eu também atendo em inglês e atendo pessoas que estão olhando para a adaptação como um todo, não somente a carreira. Então, acho que mudar do Brasil. No Brasil, eu fazia só transição de carreira para quem estava no Brasil. Sim. Mudar me expandiu. Então, hoje eu tenho uns 4 braços diferentes e acho que é muito isso a minha visão de ir para o exterior. É um convite para a gente se expandir, né? Se Sim, abrir. sim, com certeza.
E em termos de carreira, foi o que eu estava te falando, eu vejo muitas pessoas, tanto com famílias ou individuais, que estão pensando, às vezes, para ir para o exterior, vão precisar mudar um pouco, ou já estão no exterior e falam assim, não está dando para mim, ou eu quero alguma coisa melhor, como eu posso fazer? E comigo aconteceu isso também. Eu trabalhava numa área de hotelaria? Não, é Uhum. hospital. Eu não sei como é o nome disso, mas de hotelaria, na Austrália. Depois eu acabei mudando para marketing. Hoje em dia eu já trabalho, né, escrevendo livro, tenho podcast, e vai mudando, né, a sua carreira. É, e eu acredito, por ser imigrante, você acaba indo conforme a vida vai te, né, seguindo um pouco, né, falando assim, tá na hora de mudar ou vamos fazer alguma coisa. E às vezes você sente por dentro também, né? E eu vejo casos também de pessoas que mudam. Eu tenho até, porque eu estou escrevendo no livro, um caso de uma pessoa que trabalhava na parte de aviação. É um homem, né? Ele era um engenheiro de aviões, né? Eu não sei Uhum. exatamente. Eu esqueci o nome, mas era um nome bem bonito, assim. Fala, nossa, bem chique. Mas por ele ter mudado, isso era na Colômbia, por ele ter mudado para a Austrália, ele teve que mudar todo o ramo dele, porque a certificação ia ter que fazer tudo de novo, não era Sim. igual. Eu já conheci pessoas que eram dentistas, tiveram que fazer muita coisa, médico. Então, eu acredito que acontece isso bastante também com famílias, né? Não só com o indivíduo sozinho, né? Mas por outros motivos. Sim. É. E, Quando tem vários casos, isso que você está falando, Jéssica. Tem casos que a motivação para mudar de carreira é uma motivação, de certa forma, externa. uhum, Então, muito em função de profissões que são muito regulamentadas, né? Então, profissionais de sim, saúde, engenheiro, advogado, que quando você muda de país, você até gosta da sua carreira, né? Você sim, continuaria nela, mas para você mudar é um pedágio tão grande, talvez seria estudar novamente. Você fala assim, cara, acho que não vale a pena mais. sim. Então, essa motivação externa, né? Uma limitação da Uhum, profissão. Eu vejo isso menos, pelo menos o que chegam até mim, menos essa limitação externa. O que eu percebo é as pessoas que mudam para o exterior e talvez ou mudou questão de prioridades, então sim, às vezes começou uma família ou não está mais naquela cabeça de trabalhar de 9 a 5 e quer ver que outras carreiras, que outras possibilidades existem. sim. Ou também, e eu acho que mudar para o exterior, né, muda tanto a gente que a carreira ir acompanhando essa mudança é natural. Sim. Eu vejo muito como uma consequência dessa mudança interna. E a outra coisa que eu percebo também, que chegam até mim, é pessoas que no Brasil tinham uma carreira, mas não super gostava, mas ali foi o que optou por 17, 18 anos ir para a faculdade ou começou um primeiro emprego. E aí, quando muda para o exterior, é uma folha em branco. Sim. Então, por que não eu olhar para essa folha em branco como uma nova oportunidade de avaliar essa escolha num ponto de vista de, ao invés de ser de 18 anos, agora com, não sei. Com mais experiência, né? É, Com a segunda língua ou terceira língua, isso. depende, né?